Vamos mais uma vez participar do pão e do vinho, como diz a palavra de Deus, como é recomendação do próprio Jesus Cristo para as nossas vidas, para os nossos corações. Estou aqui ao lado da Carmelita, minha esposa, que dar uma saudação a todos vocês. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. É bom estarmos juntos mais uma vez para comemorarmos, celebrarmos a Santa Ceia. Amém. Então, queremos passar a palavra ao pastor Lemuel, que vai fazer uma oração, e logo depois também vamos ouvir uma palavra com o nosso querido pastor Márcio. Te louvamos e te agradecemos por estarmos, Senhor, nesse momento, aqui, nessa comunhão, Senhor, mesmo de que cada família seja na sua casa, mas estamos juntos como em um único corpo, te louvando e te agradecendo. Senhor, nesse momento, pedimos para que venhas dirigir, Senhor, esse culto e que todos possamos ser, Senhor, fortalecidos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da vida do teu filho, nosso pastor Jorge Videira. E pedimos, Senhor, que possamos ser fortalecidos nessa noite e nos alegrarmos, Senhor, em família, cada um na sua casa, mas em comunhão nesse momento de ceia. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Pastor, a paz do Senhor a todos. Como sempre, é motivo de alegria estarmos juntos, estarmos, né, em comunhão como igreja, é uma das maiores oportunidades e privilégios que nós temos como pertencente ao corpo de Cristo. Infelizmente, hoje, isso não tem sido muito mais tão importante para alguns, mas a coisa mais importante que nós vemos acerca dos ensinos de Jesus é a comunhão da sua igreja. Nós vemos na sua palavra, né, como diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a ceia é o ápice disso. É quando a gente ali, naquele momento, precisa se despir do nosso eu, se despir da nossa, às vezes, vaidade, da nossa hipocrisia, mostrando para Deus e para toda a igreja que nós precisamos uns dos outros e precisamos nos entender, nos perdoar e depois disso comungarmos, né, o pão, bebermos o vinho, mostrando que, independente das nossas diferenças, nós precisamos nos amar em Cristo, através do seu sacrifício que foi por amor de todos nós. Então, que nessa noite nós possamos já começar a fazer essa reflexão, pensar que é muito importante o meu papel na igreja do Senhor, dentro, né, do corpo de Cristo, que eu preciso amar mais, eu preciso, né, valorizar, né, só o simples fato de pertencer ao corpo de Cristo. E essa é a minha saudação nessa noite. Estou muito feliz, muito alegre. Foi bom estar, já estamos 3 domingos já comungando fisicamente na igreja, mas eu sei que alguns irmãos estão ainda com algum tipo de dificuldade de estar presente, e estarmos aqui, ainda que seja pela internet, é muito motivo de muita alegria para todos nós. Deus abençoe a todos. Ficante saber que do outro lado dessa telinha tem alguém que está nos vendo e está também com seu pedacinho de pão, com seu pouquinho de vinho, para participar. Algumas famílias reunidas, é muito bom saber disso. Pena que muita gente, com esse vendaval chamado coronavírus, muita gente acabou sendo levado no vendaval. Muita gente se perdeu nesse contexto, e muita gente já vinha perdido mesmo e aproveitou aí o embalo do corona para se jogar de vez no vento e surfar na onda do vento. Mas, graças a Deus que nós temos pessoas ainda comprometidas com Deus, sinceras com Deus, que têm o coração voltados para a obra do Senhor. E o texto que eu tenho escolhido hoje é um texto que fala muito a respeito desse assunto importante, que é a dedicação em trabalhar para Deus. E as profecias ligadas aos nossos dias e, principalmente, em relação
aos mais jovens. Então, eu tenho uma palavra hoje mais voltada para os nossos jovens, os jovens do nosso Brasil, os jovens da Igreja do Senhor, os jovens que estão nos ouvindo neste momento e que estão à escuta da nossa voz neste momento, para entenderem o recado de Deus, aquilo que Deus tem para falar com todos nós. Eu escolhi um texto que é a carta do apóstolo João, a primeira carta, no capítulo 2. A primeira carta, no capítulo 2. Antes de ler a carta, é importante sabermos que João já tinha enfrentado muitos problemas. Quando João escreve essa carta, tudo indica, Jerusalém já tinha sido destruída, já tinha sido atacada pelos romanos, Ciro já tinha cercado a cidade, Tito já tinha cercado a cidade e já tinha matado quase que 1 milhão de pessoas. Embora a população da cidade fosse bastante menor do que isso, mas era época de festa, era época de celebração, e na época de celebração, o povo vinha para Jerusalém para cultuar, e a cidade ficava lotada de pessoas. Foi exatamente quando o general Tito cercou a cidade e destruiu tudo. Isso foi no ano 70, depois de Jesus, e esta carta é datada de um tempo depois, de um período depois. Então, quando João escreve essa carta, ele escreve depois da tormenta, depois do cerco, da mortandade, da destruição. Foi um banho de sangue. Alguns historiadores, como Flávio Joséfos e Atanásio e outros mais, que escrevem a respeito sobre o assunto, como Eusébio de Cesareia também escreve, são historiadores mais ou menos do primeiro, segundo, terceiro século. Esses historiadores dizem que os cavalos chegavam a derrapar nas ruas por causa do sangue de tanta gente que estava sendo morta. A maldade que foi feita contra os judeus foi tão grande, tão terrível, que você não consegue ler. Flávio Joséfos, por exemplo, que narra esses detalhes, a gente fica impressionado porque muitas mães tinham a sua barriga aberta e o ventre aberto e o feto era tirado e elas apanhavam na cabeça com o próprio feto. Enfim, coisas das mais terríveis. A fome foi tão grande porque 3 anos a cidade ficou cercada e não havia comida, então era muito comum que mulheres fossem pegas, grávidas, e a barriga fosse cortada para que eles comessem o feto da mãe, e a mãe morria para lá sem tratamento. Coisas das mais absurdas, a gente ouve a respeito desse período, e agora João está escrevendo num período depois, nesse pós-pandemia, nesse pós-vírus, nesse pós-ataque romano, nesse pós-problema sério que eles passaram. E João escreve de uma forma muito carinhosa e meiga, como ele sempre foi. E o versículo 12, eu vou ler no capítulo 2, é a primeira carta, capítulo 2, do versículo 12 até o 26. Veja o que ele diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo nome... escrevo-vos, porque pelo seu nome vós sois perdoados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, olha, jovens. Para os jovens ele escreve: jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens. Mais uma vez ele cita jovens. Olha como ele estava interessado nos jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós,
e já vencestes o maligno. Veja, 3 qualidades importantes: ser forte, ter o vigor, ter a força, ter a palavra de Deus no coração, e o fato de já ter aceito Cristo e ter vencido o maligno. São 3 características muito importantes que fazem dos jovens mais fortes ainda, mais poderosos ainda. Então, ele está percebendo que nesse período onde ele praticamente já estava com 90 anos, e muitos dos apóstolos não deixaram discípulos, os poucos que deixaram discípulos, é ele mesmo que deixou, Policarpo, e outros mais que foram seus discípulos, né? E o apóstolo Paulo, que deixou Título, deixou Timóteo, mas a maioria dos outros achavam que Jesus ia voltar logo naqueles dias e não prepararam um discipulado para enfrentarem tanta tormenta, tanto sufoco, de forma que a igreja em Jerusalém ela acaba. Todos fogem, a maioria foge para Antioquia e outros se espalham por outros lados do mundo, e agora é necessário que eles todos saibam que eles precisam trabalhar para Deus. Não há mais uma Jerusalém, não há mais um templo em Jerusalém, não há mais uma cidade santa, porque foi toda destruída e cercada e não havia mais condição de voltar para lá. Então, no versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha o que ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como vistes, vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que haja a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo Espírito e sabeis disso. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Porque quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos tentam enganar. Quantas coisas tentam enganar o jovem? A situação deveria ser caótica naquele momento. Ver a cidade destruída, como alguns agora estavam reclamando, puxa vida, pastor, nossa igreja está lá daquela forma. E nós estamos passando problema como todas as outras. Alguns colegas pastores, particularmente, sempre confessam que depois da pandemia, muitos crentes, com a desculpa de não poderem ir à igreja, não estão mais sendo fiéis a Deus. Fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas colaborações, no seu trabalho. E agora, quando a igreja começa a ser reaberta e a liderança
política começa a liberar para que os cultos sejam realizados, a gente percebe um espírito bem poderoso, contrário, para que as pessoas voltem ao trabalho na casa de Deus. Muitos estão sendo tentados e o alvoroço da destruição de Jerusalém veio sobre eles como uma bomba atômica e roubou deles a capacidade de continuarem trabalhando para o Senhor e cumprindo a verdade. E quando o apóstolo diz, eu vos escrevi, porque conhecestes a verdade desde o princípio, porque sois fortes, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno. Você é forte, meu jovem querido. Você é jovem e forte no Senhor. A palavra de Deus está no teu coração. E você já venceu Satanás. Ele já é vencido. Vencedor é você. Ele é um derrotado. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E agora o que você vai fazer? Muitos estão assim meio que perdidos, tentando achar uma desculpa ou tentar culpar alguém, né? O que seria desculpar? É tirar a culpa de si mesmo. É tirar a culpa. Desculpar é tirar a culpa de alguém. E quando alguém dá uma desculpa, ele, no fundo, ele sabe que a culpa é dele, mas ele tenta achar um culpado para colocar a culpa da sua própria incompetência, da sua própria infidelidade, da sua própria falta de honradez dos seus compromissos. A primeira pessoa que recebe a culpa é o diabo. O diabo é sempre culpado de um monte de coisas. A segunda pessoa na igreja que acaba recebendo a culpa de tudo é o pastor. O pastor é o culpado. O pastor deveria ter feito isso e não fez. O pastor deveria ter adivinhado que eu estou pensando isso e não adivinhou. O pastor deveria ter visitado e não visitou. O pastor deveria ter pregado e não pregou. Deveria ter feito e não fez. Deveria ter pensado e não pensou. Enfim, só mesmo tendo uma lâmpada de cristal de Aladim, se isso fosse verdade, para saber o que tanta gente põe de desculpa para colocar a culpa em alguém, para não assumir suas próprias indecisões e carnalidades. Mas a verdade é que para o adultério, para a fornicação, para os prazeres carnais, para as festinhas, para as lanchonetes, para as comemorações de aniversários ou de festinhas particulares. Em nenhum desses lugares existe vírus, porque a gente vê postando no Facebook, muita gente comemorando várias coisas. É uma maravilha, uma alegria total. Mas na hora de ir à igreja, eu não vou à igreja porque o pastor é culpado. O coronavírus está lá, todos os coronavírus que estavam nas feiras, nos mercados, nas praças, nos shoppings, nas lanchonetes, foram todos para dentro da igreja. Então, está tudo lá na igreja. E eu não vou lá porque senão eu vou contaminar a minha mamãe, o meu papai, a minha titia. Deixa de hipocrisia. Fala sério diante de Deus. Assume a sua responsabilidade, a sua postura. Seja digno de encarar a si mesmo diante de Deus e dizer, Senhor, tem compaixão, tenha misericórdia. Porque o que seria da igreja do Senhor sem os jovens? E eu estive analisando aqui alguns textos e achei interessante quando eu percebi aqui a ação dos jovens. Em Atos capítulo 2, por exemplo, versículo 17 até 21, Atos capítulo 2, versículos 17 a 21, ele nos diz assim, e nos últimos dias
acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, o que são filhos e filhas, se não são jovens, são jovens, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então agora não é a hora de culpar o velho, não é a hora de culpar a irmã lá de 70 anos, não é hora de culpar aquele ancião de não sei quantos anos. Toma vergonha na cara, não é isso, não é verdade. Agora é hora de você entender que é a sua função de profetizar. Você é o jovem deste momento, porque nós estamos nesses últimos dias. Repare o que está sendo dito, porque as palavras que estão sendo ditas aqui pelo apóstolo Pedro, ele está repetindo as palavras do profeta Joel. É exatamente o que o profeta Joel profetizou. E ele diz que nos últimos dias, Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Os jovens teriam visões. Jovem de novo, você aí, olha. Teriam visões. E os vossos velhos, como eu e minha esposa aqui do lado, teríamos sonhos. Sonhos. Sonhos de quando nós trabalhamos para a igreja. Sonho dos anos que nós nos dedicamos a construir do nada uma igreja. A graça de Deus nos deu uma casinha que Deus abençoou através de uma família muito abençoada. E ali nós começamos com muito trabalho, com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue derramado verdadeiramente, para colocar barro, para encher aquele terreno, trazer para um nível superior e construir uma igreja. E muitos acompanharam essa história. E o tempo se passou, e a energia foi se fluindo, e agora nós, velhos, só temos que fazer o quê? Sonhar. Sonhar com o dia em que estes jovens, cheios do poder, cheios de talento, cheios de condição, cheios de capacidade, cheios de unção de Deus, vão acordar e parar de ficar colocando a culpa nos outros, vão parar de se desculpar e vão assumir a responsabilidade diante de Deus, porque senão o evangelho vai acabar. Essa é a verdade. Porque o que está sendo pregado por aí na maioria dos lugares não é evangelho verdadeiro. É um evangelho falso, é um evangelho apóstata, é o evangelho das heresias. E o Senhor Jesus, palavras do próprio Senhor Jesus, ele profetizou, será? Quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar fé na terra? A fé está se acabando. Por quê? Porque os jovens estão se ocupando com outras coisas. Os jovens hoje querem pensar nos seus carros, nas suas motos, nas suas casas, nos seus compromissos, nos seus empregos, nos seus afazeres. E o que sobra? O que sobra não sobra nada. E aí ele acha que dando uma esmola para Deus ele já está fazendo muito. E aí, quando ele não encontra em quem colocar a culpa, ele se desculpa colocando a culpa em outra pessoa. E o texto continua. Quando ele diz no versículo 18, e derramarei do meu espírito, e sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais no céu, e debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O céu, o sol se converterá em trevas. Note que ele está falando dos últimos dias. Ele não está falando lá do dia de Pentecostes, não. Ele vai dizer aqui que o sol vai escurecer, como a gente viu, aquela tempestade do furacão que trouxe tanta poeira para a cidade. Não era uma tempestade de água, era de areia. E o dia se transformou em noite. Completamente noite,
os faróis dos carros teve que andar de farol ligado e estava muito perigoso. A lua se convertendo em sangue antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E acontecer que naquele dia, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? O próprio apóstolo Paulo pergunta, se ninguém pregar o evangelho para eles. O terceiro texto que eu acho de suma importância para a gente analisar nesta noite é exatamente Atos capítulo 5, naquela situação ali de Ananias. E eu achei interessante a narrativa de Lucas, quando ele cita no capítulo 5, a partir do versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E o versículo 6, e levantando-se os jovens, jovem, está na hora de você se levantar e parar de dar desculpa, parar que tem problemas sexuais, porque todos os jovens já existiram no planeta antes de você e depois de você tiveram e terão problemas sexuais. Todos terão problemas das mais diversas situações. Então, não culpe os outros, assuma a tua responsabilidade diante de Deus. Seja digno diante de Deus. E o que vai acontecer, passando o espaço de 3 dias, veio a mulher, e não sabendo o que tinha acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, a herdade? E ela disse, sim, portanto. E no versículo 9 diz, então Pedro disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí os pés dos que sepultaram o teu marido, eram os pés dos jovens. Pedro estava mostrando os pés daquele que sepultaram o marido dela, que eram os jovens. O trabalho sempre foi dos jovens. E hoje os jovens estão reclamando que não podem trabalhar porque os velhos não trabalham. Velho não pode trabalhar, velho só pode sonhar. Deixa de ser hipócrita. É o jovem que tem que trabalhar. E o texto continua. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés expirando. E entrando de novo os jovens, acharam-na morta e a sepultaram-na junta com seu marido. Vejam que os jovens fazem o trabalho do Senhor. Os jovens já sabem a responsabilidade deles e vão lá e trabalham. Uma igreja cujos jovens ficam esperando os velhos é uma igreja que está tentando caminhar ao contrário. É como se você visse a carroça na frente dos bois. Não dá. O trabalho é dos jovens. Então eu conclamo essa noite que seja uma noite especial para todos os jovens que estejam me ouvindo neste momento. Alerta o teu coração, porque muitos velhos já estão com tudo que tinham que conquistar, conquistado. A certeza da salvação já está no coração deles e agora a esperança é sonhar. Sonhar com o céu, sonhar com a conquista, sonhar com tudo aquilo pelo qual eles trabalharam toda a vida deles. É o meu sonho, é o sonho da minha esposa, é o sonho de cada ancião, de cada anciã que está ouvindo essa mensagem, é sonhar com o céu, é sonhar com a vinda de Jesus, com a glória do Senhor. Mas e você, jovem? O que você tem plantado? O que você tem semeado? Qual é o teu trabalho para mostrar ao Senhor no dia da cobrança? Então, cuidado. Quando Paulo escreve ao seu filho da fé, Tito, ele escreve uma palavra bem interessante a respeito disso. Tito 2, versículo 6. Ele diz, exorta semelhantemente os jovens que sejam equilibrados, moderados, temperados. Jovens, todos nós já passamos por lutas, por tentações.
Todos nós já achamos que os nossos pastores eram débeis mentais. E nós éramos os sábios, os ungidos, os que tínhamos a sabedoria. E sabe o que eu vejo hoje? Um monte de gente desigrejada, um monte de gente sem compromisso com igreja nenhuma. Por quê? Porque não existe igreja boa. Igreja boa é aquela que você faz parte dela, com sinceridade, com carinho, com amor. Se você ama a sua igreja, essa igreja vai ser boa, porque se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se você não ama a igreja, você vai botar defeito em tudo. Eu costumo dizer que quando as pessoas têm o dom da reclamação, se trancarem dentro do armário, ele vai sair de lá reclamando do cabide, porque ele sempre bota defeito em alguém para não expor o seu verdadeiro eu, sua verdadeira essência, de que tem dentro dele um espírito que é contrário a tudo. Não entra nesse espírito do anticristo, que já está no mundo. A igreja, nesse período, depois dessa pandemia terrível, ela só vai conseguir sobreviver como igreja verdadeira se os jovens assumirem um compromisso diante de Deus, de levar essa palavra à frente, porque velho vai morrer. O velho não tem mais tanto tempo para continuar pregando. O velho não tem. Eu disse um dia desse, numa live de um amigo, ele disse: pastor Videira, quais são os seus planos? Você é um escritor, você tem tantos livros. E eu disse a ele: o meu plano é pegar tudo que eu sei e dar de graça para quem queira. Tudo que eu sei, eu quero botar na internet de graça para todo mundo. E alguém escreveu lá: mas pastor, tudo que é dado de graça não tem valor. Pois é, essa é a mentalidade do nosso século, não é? Eles preferem pagar caro por coisas que não prestam, só porque tem uma etiqueta. Pega uma calça toda rasgada que vem não sei de onde, ele paga uma fortuna. Quando aquela calça, às vezes, ela tem menos qualidade do que as que vendem aqui, mas não tem aquela etiqueta. E para terminar essa minha participação, dessa minha palavra, eu quero colocar a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, o capítulo 5, versículo 5 também. Então, 1 de Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, esta carta, escrita pelo apóstolo Pedro, é de suma importância. E ele agora está falando aos jovens. Sejam sujeitos, sejam submissos. Eu sei que ser jovem é ser intrépido, eu também fui. É ser corajoso, eu sempre fui. É ter ideias revolucionárias, eu também sempre tive. Mas eu nunca desobedeci a minha liderança. Eu nunca me opus àqueles que estavam sobre mim na autoridade. Nunca me rebelei formando um novo conceito. Eu nunca saí ficando pulando daqui e dali. Porque tem gente que sai de uma igreja, vai para outra, e toda igreja ele acha defeito. Porque o defeito está nele, ele não consegue ver porque é hipócrita. A hipocrisia é uma névoa que cobre os olhos das pessoas que não conseguem enxergar a si mesmas. Então, sede sujeitos e vos revestir da humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Então, é importante estarmos aqui, e é importante porque vamos participar do pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Imagine o nosso Senhor Jesus Cristo, que criou os céus e a terra,
que tem todo o domínio no céu e na terra, todo o poder no céu e na terra, nascer numa cidadezinha de Belém e depois ir viver numa pior ainda que era Nazaré, para conseguir converter alguns pescadores, e com estes poucos pescadores, ele conseguir transformar o mundo todo. E o mundo hoje se divide em duas partes. A história do mundo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele sozinho, numa cidade humilde, uma cidade bem pacata. Ele poderia ter nascido num trono de ouro em Roma, mas aí a autoridade seria do dinheiro, do ouro, e não da capacidade do Espírito Santo na vida dele. Então, ele veio e permitiu que fosse esbofeteado, permitiu que o seu corpo fosse amarrado e sangrado, permitiu que todos os chicotes cortassem a sua carne, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para comer o pão que lembra o seu corpo e beber do vinho que lembra o seu sangue. Então, agora nós queremos... com vocês aqui. Esse momento solene, né, de ceia, que vamos celebrar o sangue do Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Não há nada além do sangue de Jesus. Amém. Vamos orar pelo pão. Amém. Vamos orar. Senhor, queremos louvar o teu santo nome, meu Pai. Como é bom louvar a ti, como é bom ouvir a tua palavra, meu Deus. Amém. E nesse momento, meu Deus, que é tão importante para nós, meu Pai. Amém. Deus querido, que é o momento da ceia, onde nós nos lembramos, meu Pai, da tua última ceia com teus discípulos, com nossos irmãos, onde o Senhor, Deus querido, ali expressou todo o seu amor, toda a sua graça, dizendo, meu Pai, que estava se aproximando, Deus querido, o grande momento, meu Pai, que todos os nossos pecados seriam perdoados, e todas as nossas transgressões seriam perdoadas através do teu sacrifício, Senhor amado. Agora, aqui em nossas mãos, meu Pai, está esse pão que simboliza o teu corpo que foi moído, Deus querido, dilacerado por amor de nós. Deus querido, bateram em ti, cuspiram em ti, assim como uma massa de um pão antes de ser pronto, ela é batida, Deus querido, para que depois ela entre no forno e saia, meu Pai, preparado, meu Pai, para alimentar os homens. Assim fosse o Senhor, meu Deus. Aleluia. Nós queremos apresentar esse pão, meu Pai, como, Deus querido, o teu corpo que sacia a nossa, Deus querido, necessidade de sermos salvos.
Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele cita as palavras do próprio Jesus, e ele diz, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, vamos agora pegar o pão, vamos partir. Exatamente como Jesus fez e como o apóstolo Paulo ensinou que deveríamos fazer. Senhor, este pão representa o teu corpo. Amém. Todos estão com o pão na mão? Amém. Todos estão com o seu pedacinho de pão? Amém. Que bom que eu estou vendo a Renatinha ali. Espero que todos vocês estejam agora com o pãozinho na mão, não importa que tipo de pão. É pão, é pão. Tomai e comer, disse o Senhor. Comamos agora. Amém. Seguindo o texto bíblico, no versículo 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Então, aqui está o cálice do Senhor, eu vou pedir ao pastor Lemuel que faça a oração. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento consagramos a Ti o cálice, o vinho, Senhor, que vem representar o sangue do Teu Filho vertido lá na cruz do Calvário. É um sacrifício que consumou, que foi consumado. É um sacrifício que vale para todos aqueles que chegam diante de Ti. Senhor, nós somos gratos porque imerecedores somos, mas a Tua graça nos alcança e nos transforma em filhos. Senhor, que possamos, através desse sacrifício, nos tornarmos, Senhor, discípulos de Cristo. Que possamos viver, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Que possamos caminhar, meu Deus, pelos Seus caminhos, para que possamos, através das nossas ações nesse momento, nos espelharmos e sermos chamados de filhos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada família que nesse momento está com um cálice na mão, participando desse momento de comunhão. Em nome de Jesus. Tomai e bebei, disse o Senhor. Bebamos, irmãos. Assim, queridos, chegamos ao final desta nossa cerimônia importante e queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de termos ceado na presença do Senhor. Amém?
Bernardo está por aí? Quer orar, meu querido? Sim. Pode orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, que nós estamos mais uma vez, Senhor, ceando, Senhor. Senhor, que cada dia, Senhor, a gente possa se encher mais do Espírito, Senhor. Muito obrigado que tem essa live, Senhor, para que a gente possa se ver, Senhor, que a gente possa fazer pelo menos pela internet, Senhor. Só sei, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, obrigado, Bernardo, pela oração. E realmente precisamos entender que é a vontade de Deus que nós nos unamos da forma que podemos. E graças a Deus por essa internet. Não é verdade? Então, vou passar agora para o pastor Márcio fazer as suas considerações finais. Logo depois, pastor Lemuel também, as considerações finais. E eu também farei as minhas. Pastor Márcio, tem a palavra. Amém, meus irmãos. Estou muito feliz a cada momento que a gente pode passar juntos. É um momento de muita alegria para mim. Tudo isso que está acontecendo em nosso meio só aumenta o nosso desejo de Jesus vir logo para buscar a sua igreja. Vemos nitidamente os sinais se cumprindo, os grandes acontecimentos profetizados, né, acontecendo, se cumprindo, o afunilamento das coisas, mostrando que Jesus está muito próximo para vir buscar a sua igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos, de cada um que não estão olhando para trás, mas estão olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, cuidando de suas famílias, cuidando dos seus entes queridos, cuidando do corpo da igreja do Senhor, porque como é bom quando eu consigo olhar para o irmão e ver a esperança acesa. Eu espero que todos nós possamos ser essa lamparina acesa para que as outras pessoas, os outros irmãos que de repente estão adormecidos, possam despertar para o grande evento, para o grande momento que Jesus virá nos buscar. Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção para todos. Pastor Lemuel também, as suas considerações. Renatinha também, se quiser falar alguma coisa. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria podermos participar mais uma vez de uma ceia, né, de comunhão. A gente consegue ver os irmãos que estão participando através dos comentários, e isso nos dá uma ideia mais ou menos do alcance que esse momento de comunhão tem. Nós temos, nesse momento, por exemplo, 41 pessoas assistindo, né? E dessas 41, certamente tem as famílias que estão juntos acompanhando. E nos alegramos em poder participar com os irmãos dessa forma, através dessa ceia. Mas é importante também nós salientarmos que aos domingos os cultos voltaram, tá? Então, os irmãos que quiserem participar na sede, os cultos começam 10 horas da manhã. Amém? Nós estamos tomando toda a precaução necessária, como mostramos de manhã, o número de pessoas participando ainda é pequeno, ou seja, podem ir e participar com segurança, tá? Nós estamos oferecendo lá máscara para quem chegar sem máscara, temos álcool 70, temos álcool gel, tá? Então, os irmãos, os copos, se forem beber água, são descartáveis, então os irmãos podem ir com segurança e participar. Na sede, aos domingos, 10 horas da manhã. E na congregação, aos domingos, 11 horas da manhã. Nesse momento, a celebração tem somente a duração de 1 hora. Então, na sede começa às 10, termina às 11, e na congregação do Pilar começa às 11 e termina ao meio-dia. Amém? Os irmãos estão convidados e vamos louvar o Senhor em comunhão, né, também de volta ao templo. Claro, os irmãos que podem,
aqueles que não têm comorbidades, os irmãos que não tiverem acima de 60 a 65 anos, tá? Então, os irmãos estão convidados a participar. Devolvo aí ao nosso pastor. É importante isso que você falou, pastor Leonel, porque uma coisa que a gente tem percebido seriamente acontecendo não é só na nossa igreja. A gente percebe que na maioria das igrejas isso tem acontecido. As pessoas estão saindo para outros lugares, as pessoas estão indo a vários lugares, muitos estão saindo para trabalhar pegando trem cheio, ônibus cheio, metrô cheio, enfim, com máscara, mas todo mundo juntinho ali, apertado, aquela coisa toda. No mercado, quando você vê as várias fotos que são reveladas para a gente, é de todo mundo junto, escolhendo mercadoria, escolhendo banana, escolhendo seja o que for, um colado no outro juntinho. Né? Então, no mercado não tem vírus, no ônibus não tem vírus. Eu vejo gente, por exemplo, que é membro da igreja, não estou dizendo em relação à nossa, mas gente reclamando, conversando com a gente fora da internet, lógico, dizendo, poxa, pastor, aqui, ó, esse aqui é um diácono nosso, ó. Ele estava no centro de Caxias passeando sem máscara, mas a igreja ele não vem, porque ele diz que ele tem que vigiar por causa do vírus. Pode, na cabeça de uma pessoa, ele entender que ele pode fazer tudo que ele quiser lá fora, mas na igreja tem vírus. O que pode estar acontecendo na cabeça de uma pessoa que pensa desse jeito? Em vez de ele entender que a igreja está fazendo tudo o que pode para que nós voltemos à comunhão e dar a sua colaboração, né? Não, ele diz que não vai e ainda diz que nós somos criminosos, porque estamos expondo essas pessoas, né? Estamos agindo contra a lei, a regra, quando na realidade não estamos agindo nada fora da lei e da regra. Estamos agindo exatamente, quando era para fechar, nós fechamos, quando foi para abrir, nós abrimos, com tudo que está estabelecido dentro dos conceitos estabelecidos pelos governos e estamos cumprindo. Então, tem lá o termômetro, tem lá o álcool gel, tem a separação, todo mundo de máscara. E muitas dessas pessoas que vão para a rua sem máscara acham que não pode ir para a igreja porque na igreja tem vírus.